tá assim, né? Face mediastinal. No pulmão esquerdo, quais são as impressões principais? Arco da aorta descendente. As principais são essas. Tem também a artéria subclávia, tem umas outras assim. Mas a principal é coração, o arco da aorta e a aorta descendente. Sendo que não tem impressão aqui, tá? Não tem impressão. Só falando. Do lado direito tem a ásigo e esôfago, tá? Tem tudo lá naquele resuminho que eu mandei pra vocês. Gente, aqui. Qual é esse daqui? Qual é esse pulmão? Direito ou esquerdo? Eu vejo que é esquerdo, tanto pela língua, só tem uma fissura, 2 lobos, tanto pela posição anatômica, tá? Beleza. Como é que eu vejo? Veia, artéria e bronco, né? É o VAB. Veia, artéria e bronco. Então, qual é a primeira coisa que eu vou ver aqui, no sentido antero-posterior? Veia. Então, olha isso daqui, gente. O que eu tenho de verde? Não, veia não. Veia pulmonar superior esquerda. E lá embaixo? Veia pulmonar inferior esquerda. Tá, então eu vou passar. Vocês estão vendo? É a primeira coisa que eu tô vendo no sentido antero-posterior. 2 raminhos, veia pulmonar superior, inferior, esquerda, tá? Todo mundo consegue ver? Adriana, passa só aqui depois. Tá. Passa muito bem. Veia pulmonar superior, inferior, esquerda. Aqui tem também, só que tá mais estragado. Seria isso daqui. Tá? Só que tá mais estragadinho, então não vou nem mostrar pra vocês aqui. Depois da veia vem quem? Artéria. Artéria pulmonar. E depois? Bronco. Gente, tá em verde tá a artéria. E em roxinho tá o bronco. Tá? Veia, artéria e bronco. Lembre que a artéria, no lado esquerdo, ela passa o quê? Acima, tá? Então, em verde, artéria pulmonar esquerda. Em roxinho, bronco principal esquerdo. Que é o quê? Tem maior comprimento, menor diâmetro e ele é mais anguladinho. Tá? Deu pra entender aqui? Aqui seria a artéria do lado direito, tá? Artéria. Isso. Porque a veia, ela tá tudo estragadinha aqui. Aí a artéria é bronco, tá? Gente, e é bronco principal, direito e esquerdo, bronco segmentar, bronco lobar. Seria o rosa? Seria a artéria, tá? Deu pra entender? Aí, rapidinho, gente, a gente vai falar sobre pleura. Vocês não tiveram aula sobre isso, né? Não. Então, eu vou falar só... Adriana, rapidinho. Dá pra ver bronco secundário no terciário? Aqui não, porque já adentrou o pulmão. Não vai dar. Tá? Só no lado, eu acho que é o direito, eu não tenho certeza. Que o bronco lobar superior, ele sai antes de adentrar o hilo. Aí dá pra ver, teoricamente. Não que seja saiba mostrar. Gente, vocês lembram de peritônio? Mas aqui é bem mais simples o negócio. A gente tem um peritônio, né? A gente não tinha um peritônio visceral, um peritônio parietal e entre eles uma cavidade virtual, vocês lembram? Coberta por um líquido seroso, etc. Aqui a gente vai ter a mesma coisa. A gente vai ter uma pleura visceral e uma pleura parietal, tá? Eu aconselho a vocês estudar pelo núcleo, isso daí. A pleura visceral, gente, ela tá aderida ao pulmão, tá? Aderida à víscera, por isso que é pleura visceral. Então ela vai recobrir todo o pulmão e até mesmo adentrar o quê? As fissuras aqui. As fissuras oblíqua e horizontal, ele adentra. A pleura reveste tudo. Aí nós temos a pleura parietal, que digamos que ela recobre a parede torácica. O que é a parede torácica? Aqui tem as costelas, eu tenho os músculos intercostais, eu tenho o externo, tudo isso é parede intercostal. Até mesmo aqui,
parede intercostal. É a cavidade torácica, digamos assim. Até mesmo as vértebras, tá? Então, a pleura parietal vai estar em contato com essa parede torácica, tá? Então, a pleura parietal é dividida em 4 partes, tá? Vocês lembram das faces? Eu tinha a face costal, a diafragmática, mediastinal e a interlobar. O que a gente vai ter de pleura aqui? Vejam bem, eu estou falando que essa daqui é a divisão da pleura parietal. A pleura parietal, a visceral recobre tudo, ok? A pleura parietal, ela tem 4 partes. Parte costal da pleura parietal. E é isso que cai muito no cadáver. Vai cair cadáver para vocês? Eu vou falar com o professor, mas se tiver, é o que cai no cadáver. Pleura parietal, porção costal. Pleura parietal, porção diafragmática. Pleura parietal, porção mediastinal. E aqui a gente tinha a cúpula da pleura, que seria essa parte daqui do ápice, tá? Então, a pleura parietal é dividida nessas 4 partes, sendo que ela tá assim, ela não está totalmente aderida aos ossos, músculos que eu falei para vocês. Eu tenho um tecido conjuntivo extrapleural, ou seja, fora da pleura, que conecta a pleura parietal e o músculo. Músculo, o osso, tudo aqui. Vocês sabem? É face endotorácica, tá? Então, o que eu tô falando, gente? Eu tenho aqui o quê? Pleura visceral e eu tenho a pleura parietal. Entre essas duas pleuras eu tenho o quê? Um líquido que vai me ajudar quando eu estiver inspirando e expirando, para que não fique aquilo roçando, tá? É um movimento suave do pulmão. Sendo que a pleura parietal tem 4 partes. Porção costal, diafragmática, mediastinal e cúpula, que é dessa parte aqui superior. E ela, digamos aqui, tá? A pleura parietal, eu tenho um tecido conjuntivo que liga a parede torácica, que é músculo, osso. Qual é o nome desse tecido conectivo? Fascia endotorácica. Sendo que aqui no diafragmático eu tenho também o tecido conjuntivo, que liga a porção diafragmática da pleura parietal ao diafragma, que é a fascia frênico-pleural, tá? E aqui em cima também tenho, que é a suprapleural. Mas isso aí vocês vão estudar, tá? E aí eu quero que vocês atentem para as partes, para a face endotorácica, para a frênico-pleural, que a gente já cobrou na prova, e para a inervação, tá? Inervação, aqui é nervo frênico e o resto é intercostal, nervo intercostal. Então, o que ele fazia na prova, às vezes? Marcava uma porção da pleura, vamos supor, porção costal, e pedia inervação. Então, se ele marcou aqui, na porção diafragmática da pleura, qual é a inervação? Nervo frênico. Aí tinha gente que botava nervo intercostal, tá? Não, o nervo intercostal é pra cá, tá? Outra coisa, a pleura visceral e parietal, elas se encontram aonde? No manguito pulmonar, que é basicamente na raiz do pulmão, tá? Mas vocês vão dar uma lida e aí vocês podem me mandar as dúvidas de vocês, tá? Amanhã a gente vai ter monitoria, estudem hoje à tarde, tá? Mas vocês vão ter prova, então vocês não vão nem estudar, né? Já? Gente, assim, eu acho mais fácil vocês se darem mal em pulmonar do que em cardio. Uma dica, tá? Aí tá, gente. O que eu ia falar mais? Vocês sabem a diferença de hilo pulmonar para raiz do pulmão? Oi? Isso. O hilo é como se fosse a porta. É a entrada para o pulmão. E a raiz são as estruturas que estão entrando ou saindo, tá? Beleza? Tá, o que mais que eu tenho que falar? Gente, veias e artérias brônquicas. Sempre cai. O pulmão, ele tem 2 tipos de vascularização. Uma vascularização fisiológica e uma funcional. O professor falou isso para vocês? Então tá. Quem faz a funcional? Isso. Por quê? Funcional é da função do pulmão. O que o pulmão faz? Troca de gases, né? Então, são as veias pulmonares, tá? E a artéria pulmonar também. Só que o pulmão, ele também precisa de irrigação. Ele é um órgão como qualquer outro, ele precisa de sangue para ele mesmo, tá? E quem faz? As artérias e veias brônquicas. Então, vocês têm que saber. Eu tenho, do lado direito, uma artéria brônquica e do lado esquerdo, 2 artérias brônquicas, tá? Ele pergunta, ele troca isso e bota numa questão de marcar.
fez na uma prova. Tá. Mas então ele pergunta, isso aí sempre cai na prova, gente, pode ter certeza disso. E de onde elas saem? Do arco da aorta, tá? Então do lado direito eu tenho uma artéria brônquica e do lado esquerdo eu tenho duas artérias brônquicas, tá? Isso é irrigação. A drenagem também é feita por quem? Pelas veias brônquicas, tá? As veias brônquicas, vocês têm que saber para onde elas vão. Do lado direito, elas vão para a veia ásica. E para o lado esquerdo, e é isso que ele pede, do lado esquerdo ela vai para a intercostal superior esquerda ou para a hemiásico acessória. Provavelmente vocês não sabem quais são essas porque vocês ainda não deram vascular. Então, gente, se vocês não sabem, vocês têm que pegar um atlas e ver o que é. Não adianta só decorar, tá? Porque é muito fácil decorar. De um lado ásico, do outro lado hemiásico, tá? Então, peguem um atlas e olhem quais são essas veias, porque vai cair na prova. Ele marca alguma coisa do pulmão direito e pergunta qual é a drenagem. Ele marca, tipo assim, um bronco principal esquerdo. Aí ele pergunta qual é a drenagem. Não adianta botar só veias broncas. Ele quer que você fale pra onde vai as veias broncas, tá? Aí você tem que botar. Se for do lado esquerdo, intercostal superior esquerda ou hemiásico acessório. E se for do lado direito, ásico, tá? Qualquer coisa, vocês peguem um atlas e eu mostro pra vocês, tá bom? Isso tá lá naquele resuminho que eu mandei pra vocês. Beleza? Vamos ver as peças de glicerina.